Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões e hoje a gente vai falar de O Chamado de Cthulhu de Lovecraft e os Deuses Monstruosos. Howard Phillips Lovecraft foi um escritor de revistas pulp que revolucionou a literatura de horror no início do século passado, século XX. Na cosmologia de Lovecraft, também conhecido como horror cósmico, ou chamados mitos de Cthulhu, o ser humano é uma coisa insignificante, que mal compreende as coisas imensas e antiquíssimas que habitam o seu mundo, como deuses anciões e raças multimilenares. Em O Chamado de Cthulhu, somos apresentados justamente a um desses deuses antigos e monstruosos. Cthulhu é uma espécie de deus que vive desde os primórdios do nosso universo, mas por alguma razão dorme numa cidade antiga submersa num dos oceanos do planeta Terra. Na história, narrada em primeira pessoa, um sujeito dá continuidade às pesquisas do seu tio-avô, um acadêmico, a respeito de um culto religioso macabro que parece ser mais antigo do que a própria civilização. A própria civilização humana, no caso, Eventualmente, ele acaba se deparando com narrativas de pessoas que sonharam ou até se encontraram pessoalmente com Cthulhu, a maioria das quais não sobreviveu ao encontro. É interessante como no conto de Lovecraft, são os artistas e as pessoas de maior sensibilidade que são mais afetadas pelos sonhos com Deus monstruoso. E, no entanto, o culto de Cthulhu em si é associado à cultura de povos que Lovecraft julgava atrasados, como africanos e polinésios. É que, na verdade, Lovecraft, infelizmente, era racista e tinha aversão a culturas não europeias. Isso provavelmente respinga em seu conto, como em muitos outros contos da sua obra, No entanto, o que explicaria o próprio Cthulhu, o deus ancião monstruoso? É isso que a gente vai investigar na sequência. Bem, para entender de onde pode ter surgido esse imenso deus monstruoso e ancião do inconsciente de Lovecraft, de onde ele criou isso, a gente vai consultar Joseph Campbell em O Poder do Mito. Lá ele investiga várias mitologias da humanidade, ele tem uma teoria de que todas as mitologias têm correspondência, então seria um monomito, onde todas as mitologias têm correspondências entre si. Então ele está analisando o budismo nesse caso, e ele fala que nos sistemas budistas, especialmente os do Tibete, os Budas da meditação aparecem sob duplo aspecto. Budas da meditação são tipo imagens, como se fossem imagens de santos no catolicismo, mas são imagens de Budas famosos, assim, Ou pelo menos de Budas que te incentivam a meditar sobre algum aspecto da vida, no caso. Eu realmente não sei exatamente o que quer dizer Budas da meditação especificamente, mas ele fala que eles aparecem sob duplo aspecto, um pacífico e outro colérico. Se você se apegar fortemente ao seu ego e ao seu pequeno mundo temporal, de mágoas e alegrias, querendo preservar uma vida desejada, aparecerá o aspecto colérico da deidade, e esta será terrível. Mas no momento em que o seu ego se desprende e se entrega, aquele mesmo Buda é experimentado como doador de felicidade. Então, o que Campbell quer dizer é que a mesma imagem, o mesmo Deus, o mesmo Buda da meditação, ele pode se parecer para você como um monstro ou como um Deus pacífico. Isso vai depender muito de como você se relaciona com a própria vida, como você se relaciona com o ego e com a espiritualidade. A gente vai entender melhor o que isso tem a ver com Lovecraft na sequência. Bem, então para entender melhor de como Cthulhu, esse deus monstruoso, surgiu no inconsciente de Lovecraft, como ele criou ele. Lógico que essa é uma teoria minha, mas a gente vai analisar aqui, considerar alguns aspectos importantes da vida de Lovecraft. Ele nasceu e viveu a maior parte da vida em Providence, em Rhode Island, que é uma pequena cidade no nordeste dos Estados Unidos, no estado de Rhode Island, no caso. Quando o pequeno Lovecraft tinha 3 anos de idade, seu pai foi internado no hospital psiquiátrico, após uma crise nervosa que o fazia balbuciar coisas sem sentido. Após 5 anos internado, ou seja, dos 3 aos 8 anos de idade do Lovecraft, então dá para ele manter alguma lembrança disso com certeza, até mesmo porque deve ter sido um grande trauma. Então, após 5 anos internado, seu pai deixou o mundo, morreu. Muito provavelmente a causa da sua morte foi a sífilis, que em seu estágio terminal causa danos neurológicos, então por isso que ele acabou enlouquecendo.
Então Lovecraft veio ser criado pelo avô, a sua mãe e suas tias. Mas a figura paterna inicial, né, era um sujeito que balbuciava coisas sem sentido e estava enlouquecendo aos poucos, e era o pai dele. Então dá pra analisar na obra do Lovecraft como isso acaba reaparecendo em vários momentos, né? Então por isso que as narrativas de pessoas enlouquecendo na obra dele são bem realistas até, né? Então isso explica muito isso, tá? Além de ter sido um puta trauma, né? Então de repente também justifica porque muitos contos do Lovecraft já são sombrios por si só, né? Porque não deve ser fácil ter vivido isso daqui. Então a sua saúde era considerada frágil, e na maior parte da sua infância ele pouco saía de casa, incluindo para a escola. Então a sua educação era possível com os recursos do avô. No entanto, mais tarde Lovecraft teve problemas na escola, principalmente em matemática. Então ele sequer conseguiu se formar, o que impediu eventualmente de cursar astronomia na faculdade, que era o seu objetivo inicial. E ele foi criado como parte da aristocracia da sua região e se considerava um cavaleiro de hábitos superiores. Assim sendo, Lovecraft basicamente se recusava a trabalhar com coisas menores. Mesmo com a morte do avô e a falência das suas empresas, né, o avô era um grande empresário da época, então quando o avô morre na adolescência do Lovecraft, se não me engano, a família não consegue, obviamente, cuidar das finanças da mesma maneira, não tinha essa habilidade de empreendedor do avô, e eles falem rapidamente, aliás, muito rapidamente. Então logo Lovecraft deixa de ser um cara com uma certa condição social e passa a ficar uma condição inferior, mas mesmo assim ele não aceita trabalhos menores, lê-se trabalhos braçais, trabalhar num restaurante, numa loja, coisa assim, ele não aceitaria isso. Então, mesmo com a morte do avô, ele só pegou espaços trabalhos literários, eram obras freelance, né, no caso, onde ele escrevia os contos de terror para as revistas pulp da época. No entanto, Lovecraft queria escrever poesia e literatura mais sofisticada, publicando seus próprios livros, e não contos em revistas pulp, né, que não eram muito valorizadas naquela época. Inclusive, muitas vezes ele não assinava com o próprio nome, ele tinha uma certa vergonha, né, de estar escrevendo aquilo, mas era o ganha-pão dele, e mesmo assim ele aceitava alguma coisa ou outra só de trabalho, né. Então, como ao longo da vida inteira ele não teve sucesso em conseguir publicar um livro de poesia ou de literatura realmente em alguma editora, quando ele morreu, ele se considerava um escritor fracassado. E foram seus colegas escritores e editores que, após a sua morte, começaram a publicar coletâneas de seus contos em livros, e foi só aí que Lovecraft eventualmente chegou ao sucesso que ele tem hoje no mundo, né? E ele veio a influenciar grandes escritores, né? Desde o Howard, que é o criador do Conan, que era amigo pessoal dele, até Stephen King, Alan Moore, bandas de heavy metal, games, RPGs, filmes, etc, etc, etc. Então ele influencia muita coisa na cultura pop, ainda que você não saiba quem é Lovecraft, provavelmente você indiretamente consumiu alguma coisa da literatura dele. Por exemplo, se você vai jogar Diablo 4 agora, o próximo jogo que vai ser da Blizzard, ele é muito baseado no universo de Lovecraft, por exemplo. Então, acho que a gente tem alguns elementos aqui que são suficientes para a gente fazer uma análise. Lovecraft foi um menino solitário, de saúde frágil, que viu o pai morrer louco e passou a maior parte da infância lendo obras clássicas na biblioteca da mansão do avô, né? Que era um cara muito culto também, tinha uma biblioteca imensa, e Lovecraft foi ainda mais culto do que ele, até porque ele leu obras clássicas desde pequeno, não tinha nada para fazer literalmente, tá? Então teve muito pouco contato com o mundo externo, e além disso tudo, né, tinha verdadeira aversão a outras culturas, e muito provavelmente a frutos do mar. Então, como ele lia os clássicos ali do Ocidente, no caso, né, que era a filosofia grega, né, as obras latinas e tudo mais, então ele considerava isso a literatura superior, e tudo o resto, a parte do Oriente, a parte da África, essas culturas ele considerava realmente inferiores, e nem se preocupou em tentar aprender mais sobre elas, já julgava inferiores de cara. Né? E provavelmente a versão de Frutos do Mar tem a ver com o próprio Cthulhu, né? Porque o Cthulhu tem algumas características de rosto de polvo, e muitos monstros do Lovecraft têm a ver com alguns seres do fundo do mar. Assim, o seu Cthulhu só poderia mesmo ser um deus antigo e monstruoso que dorme no mar e tem a cabeça parecida com um polvo. Ele era o somatório de traumas e inseguranças de um menino, de um homem que nunca soube realmente se relacionar com o mundo externo e com outras culturas além da sua. O mundo de Lovecraft era o mundo do ego, e é talvez por isso que Cthulhu causava tanto terror. Cthulhu talvez fosse o aspecto colérico de um deus desconhecido e temido, que invade nossos sonhos com cantos de línguas desconhecidas e vive enfurnado no fundo do mar
do nosso inconsciente, né? Porque os mares têm muito a ver com o inconsciente. Em O Chamado de Cthulhu, se diz que o objetivo do culto a Cthulhu é fazer ele despertar uma vez mais para destruir o mundo. Ou seja, ele narra ali que são, geralmente, tem a ver com africanos ou com polinésios que tem cultos de magia negra, coisa parecida, que esses caras tentam fazer o Cthulhu voltar ao mundo para basicamente destruir o mundo. Mas esse mundo talvez fosse o mundo do ego. Talvez, de forma inconsciente, Lovecraft quisesse mesmo destruir o seu mundo de solidão, de medo e de ignorância. Pois racismo é ignorância. Tem um vídeo meu, inclusive, que tem esse título, né? Vou deixar aqui no card. Então, talvez de forma inconsciente, ele quisesse destruir esse mundo dele e despertar como um novo homem no mundo de liberdade, né? Lógico que ele, infelizmente, não conseguiu isso, mas isso talvez fosse o inconsciente dele tramando para ver se ele despertava. Se ele, não, larga esse mundo. O Cthulhu não vem, ele vem para destruir esse mundo do ego, esse mundo das suas ilusões, mas aí você pode despertar num novo mundo, né? E daí, finalmente, Cthulhu poderia deixar de ser tão temido e, quem sabe, até se tornaria um deus pacífico ou, como um Buda da meditação, um Buda pacificado, né? Então essa é uma análise que eu faço, é lógico que muita gente não vai concordar, tá? Mas muita gente, inclusive, acha que Cthulhu não pode ser classificado como bom ou mal, né? Isso eu concordo, tem a ver com a mitologia dos mitos de Cthulhu. Na verdade, esses deuses antigos eles são amorais, né? Eles não são nem morais nem imorais. E depois teve muitos escritores que pegaram a obra de Lovecraft e tentaram fazer uma batalha do bem contra o mal, que não era bem a ideia dele. Mas é exatamente por isso que eu acho que o Cthulhu pode, como ele não necessariamente é bom ou mal, ele pode representar isso do inconsciente, porque o inconsciente também não necessariamente é bom ou mal, ele tenta te fazer despertar. Então ele pode ser monstruoso para você enquanto você está apegado ao ego, está pegando as coisas do mundo, esse mundo de chumbo. Então é lógico que o ego não quer se desprender das coisas que ele está apegado, né? Então o Lovecraft estava apegado ao quê? Estava apegado àquela biblioteca do avô que ele não tinha mais, porque eles foram obrigados a se mudar para uma casa menor, apegado àquela cultura, a literatura antiga, aos clássicos. Ele queria escrever poesia, ele queria escrever alta literatura, ele queria ser reconhecido como um escritor assim. Então, e tudo que na vida dele encaminhou para uma coisa um pouco diferente que ele não estava aceitando. Ele não queria ser um escritor de revistas pulp, ele não imaginava que pudesse alcançar o sucesso que ele alcançou, obviamente, mas também não queria daquela época, né? E era um cara infelizmente racista, né? Xenófobo e tudo mais, como muita gente que analisar um pouco da vida dele vai entender. Agora, não necessariamente era uma má pessoa, tá? Assim, lógico que enquanto racista ele era ignorante nesse sentido, mas assim, o fato de amigos deles terem publicado a obra dele depois da morte dele diz que ele teve alguns amigos, pelo menos, certo? Então, e também foi casado durante alguns anos com uma judia, apesar de que ele tinha preconceito contra os judeus. Então, talvez ao longo da vida, né, o Lovecraft tenha se melhorado já um pouquinho. Infelizmente, não foi o suficiente. Tá? Ele também não morreu com muita idade, porque ele tinha uma saúde frágil. Se não me engano, ele morreu perto dos 40 anos, ou 40 e poucos anos, ou perto dos 50, coisa assim, né? Mas, enfim, essa é a minha análise, né? Espero que vocês considerem que é uma análise só, tá? Não estou determinando que foi isso ou foi aquilo, mas é a forma como eu vi a coisa aqui, como eu vi esse Cthulhu no inconsciente de Lovecraft, tá? Bem, se vocês se interessarem em conhecer mais sobre esse mestre do horror fantástico, né? Eu cheguei a traduzir recentemente O Chamado Cthulhu, que é a sua obra mais conhecida. Então tem e-book lá na Amazon, tá? Para você ler no seu Kindle. Inclusive, eu queria mostrar também que para quem não tem o leitor do Kindle, se você tiver um celular, você pode instalar um aplicativo do Kindle e ler gratuitamente. Quer dizer, o aplicativo é gratuito. Aí você vai comprar aqui o e-book que está pelo preço de um café, tá? R$ 1,99. Ele vai ficar eternamente R$ 1,99 porque não é um livro muito grande, então eu mantenho esse preço realmente. Então aqui, ó, você pode instalar o aplicativo aqui, já abri, tá? Aqui a tradução Rafael Arraes, aí você vai lendo, tá? É super simples, o texto já se adequa à sua tela, você pode aumentar a fonte, você pode selecionar, marcar notas aqui, tá? Então é bem tranquilo de ler também no aplicativo. Se no tablet também, tá? Até no computador, se você quiser, também dá para ler, tá? Porque muita gente não sabe, tá? Acha que tem que ter o aparelho Kindle, mas não precisa. E se você quiser já pular para vários contos dele, não quiser ler só esse, porque isso é uma forma barata de você ler um pouquinho da obra dele para ver se te interessa, né? Porque ele não é para todo mundo, né? Nem todo mundo acha interessante. Mas se quiser já tem esse aqui que é o Pocket, né? O Chamado de Cthulhu e outros contos, tem muitos outros contos além do Chamado de Cthulhu, né? E tem edições muito mais elaboradas, tá?
Eu vou deixar links aqui embaixo para vocês comprarem outras edições, inclusive se vocês comprarem por esses links vocês vão estar ajudando aqui o canal, tá? Lá na Amazon eu ganho uma parcela da sua compra. E é isso, espero que vocês tenham gostado do Cthulhu, né? Espero que vocês tenham gostado da minha análise. Um beijo e até a próxima.